Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer a nossa oração de gratidão. Vamos passar em revista, vamos procurar lembrar. Há uma recomendação muitas vezes repetidas na Bíblia, o perigo do esquecimento. Começa por aí as perdas, amém? Pai, muito obrigado. Obrigado, Paizinho, por esse tão belo dia. Obrigado por esse expediente e por essa liberdade que nós temos de podermos louvar e adorar o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar também. Muito obrigado pelo Teu Espírito que também nos inspira e que também nos convence, nos ajuda e nos motiva. Obrigado pela veracidade da Tua palavra que tem construído em nós uma fé e tem também levado-nos a Te conhecermos melhor e também desfrutarmos das Tuas promessas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor estará fazendo nessa noite. Eu peço, Pai, que os anjos do Senhor agora entrem na batalha para remover de sobre esse lugar toda interferência maligna, toda ligação com as pessoas que têm problemas, que esses espíritos batam em retirada e que as pessoas fiquem aqui livres, com a mente livre, com o coração aliviado, e que a palavra desça aos corações, ilumine a mente e também traga, Senhor, as instruções e as orientações que cada um necessita para, ó Senhor, estabelecer o Teu governo em suas vidas. Eu abençoo a todos, peço, Pai, que a Tua graça alcance a todos, que a palavra seja solução para todos. Em nome de Jesus eu quero abençoar e pedir, Pai, usa agora de misericórdia para com todos e fala, Pai, individualmente com cada um. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor pela sua graça, pela liberdade que temos de louvar, por essa oportunidade que temos de cultuar. Quanta gente gostaria e não consegue. Então vamos valorizar e vamos dar todo o devido valor, porque isto é só quem perde é que vê que perdeu coisas valiosíssimas. Por isso a palavra diz, dizei a quem se ajusta. Então o bem cada um produz para si, à medida que aproveita as oportunidades que Deus dá. Então quem procura se ajustar, não pense que é para Deus que você faz, é para você. Tudo que o ser humano faz, a vida irá lhe devolver. Todo o amor, toda a dedicação, todo o esforço, tudo que sai da pessoa, a vida um dia irá devolver. E como é ano de reconquistas, nós precisamos reconquistar o que nós mesmos perdemos. Eu sei que hoje se está muito focado em soluções, em projetos, em sonhos, mas se esquece às vezes que se perdeu algo, que sem reconquistar esse algo que se perdeu, não adianta trazer coisa nova. Então vamos ver o que nós perdemos, e eu quero dar continuidade a um assunto que nós falamos na segunda-feira. Como o auditório é diferente, quero dizer que Deus trabalha com visões. Deus trabalha com visões. E onde não há visão, não há obra. Não há realização. Não há progresso. Porque as coisas na vida não acontecem acidentalmente, a não ser o mal. Mas a construção, as melhoras, as buscas de soluções, ela é resultado
da visão que a pessoa tem. Diz em Provérbios 29:18, onde não há profecia. Profecia é sinônimo de visão. Profecia é a interpretação para os homens natural. O que o espiritual já sabe. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz, esse é bem-aventurado. Então entendamos mais esse conceito. Profecia é a interpretação para o homem natural. E o que é espiritual já sabe. Está difícil entender, né? Gente que franziu a testa. Vamos lá. A profecia é a interpretação para o homem natural. Mas quem é espiritual já sabe. Quem tem fé sabe que vai acontecer. Mas quem não, o homem natural ainda não tem fé para acreditar no que Deus faz. O homem natural tem dificuldade de crer nas instruções da palavra, tem dificuldade de praticar a palavra por fé. O homem natural tem dificuldade de obedecer instruções divinas. O homem espiritual não tem dificuldade, porque sabe que a palavra é viva, eficaz, poderosa, mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e a palavra é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. E diz que toda criatura, aliás, ele diz, e o verso seguinte, verso 13, lá do capítulo 4 de Hebreus, o que diz o verso 13 ali? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Não pense que sua máscara vai esconder sua realidade. Não. A máscara do religiosismo, da hipocrisia, do engano, não vai lhe esconder diante de Deus. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas naquele dia. Amém? Então, o homem espiritual, o ser humano espiritual, quem é o espiritual? É o que nasceu de novo, é o que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, é aquele que ressuscitou com Cristo. Ele não mais vive a cultura do pecado, ele procura se ajustar dia após dia. Mesmo que ele tenha fraqueza, ele não desiste. Mesmo que ele tropece, que ele falhe, ele não desiste. Porque ele quer vencer na vida. Então, queridos, as profecias são as interpretações para o homem natural. E o que é espiritual já sabe. E sabe por que ele já sabe? Porque toda a palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa. Se a palavra é viva, eficaz e poderosa, a palavra é profética. A palavra é profética. O Senhor mesmo diz: a minha palavra não voltará para mim vazia. A palavra que sai da minha boca não voltará vazia, sem que realize o propósito para o qual ela foi enviada. Isto é profecia.
Então eu lendo a palavra, eu já entendo o que é que Deus pede de mim. Eu ouvindo a pregação, eu já entendo o que Deus pede de mim. Eu ouvindo os ensinos da palavra, eu já entendo quais são os deveres meu para que a vida se torne bem sucedida. Amém? Visão na palavra é o projeto do futuro. Qual foi a visão que você teve antes de sair de casa? Eu vou no culto, quem sabe Deus não olhe para a minha... Deus não olhe para o meu coração e me abençoe. Quem sabe Deus se esqueça de alguma coisa e me dê bênçãos que eu... Quero dizer, salvação, se você tem visão de ser salvo, clame e não desista, porque que a salvação é para quem crê. Mas a bênção precisa de fé, porque precisamos de fé para cumprir a nossa parte. Uma coisa interessante aqui, antes de eu entrar no assunto que vou falar, mas vou trazer uma ilustração. Lá em João, ou melhor, em Mateus capítulo 8, verso 2, a seguir diz assim: eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo? Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. No mesmo instante, ficou purificado da lepra. Mas observe agora. As pessoas acham que a bênção não tem preço. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Para cada tipo de bênção tem uma instrução a ser seguida. Para cada tipo de resultados que nós necessitamos, tem instruções na palavra que, se praticado, os resultados estarão acontecendo. Irmãos, estão entendendo? Então aí Jesus, pois, estendeu a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo, e no mesmo instante ficou purificado da lepra. E o verso 4, observe o verso 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não contes isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Qual é que era a instrução para a cura da lepra? A lei determinava que tinha que se apresentar ao sacerdote, pois era o sacerdote que examinava e ele que determinava qual era o tipo de sacrifício, de oferta, de atitude que o leproso teria que praticar, teria que oferecer. Mas como esse leproso encontrou Jesus, e sabendo que Jesus era de Deus, ele então recorreu. Volte o verso 2. Então, ele adorava. Por que adorava? Porque reconhecia. Meu querido, minha querida,
mesmo que você adore, que você reconheça que Deus é o único Senhor, que Jesus é o único Salvador, não isenta você de cumprir os seus deveres, e deveres religiosos também. Aquele leproso foi curado, mas Jesus diz: olha, não conte, não manifeste isso para ninguém, enquanto tu não cumprir a tua parte. Enquanto você não for lá no templo, se apresente ao sacerdote, verso 4, ofereça a tua oferta, apresenta a oferta que Moisés determinou, alguns 1000 anos atrás, para servir de testemunho. Amém? E assim ele fez. E as pessoas que ignoram a prática da palavra, a bênção que recebe tem vida curta, tem pouca existência, quando não existe durabilidade. Amém? Quanta gente vem aqui e é liberto, mas foi liberto, mas não querem voltar para agradecer. Não querem voltar para receber instruções para que o mal não volte. Não querem voltar para aprender e se ocupar. Falei na quarta passada aqui, que todo aquele que foi liberto, que está livre, que está adornado, que está vivendo uma vida agora bonitinha, mas não quis se ocupar, aqueles demônios que antes moravam naquela pessoa, dão uma sondada, uma espiada, e buscam reforço, mais 7 demônios pior que ele, e vêm e dão uma de MST invadindo a pessoa como se fosse um território. Amém? O povo perece porque falta conhecimento, e o diabo faz de tudo para a pessoa ficar sempre aquém, sempre em desobediência, sempre na omissão. E muita gente que vive na desobediência e na omissão, aí então se acha que se fazendo de coitadinho, Deus tem que, ou manifestando necessidades, Deus tem que resolver. Quero dizer para todos, necessidade não atrai Deus. O que atrai Deus chama-se obediência. Fé e obediência. Necessidade não atrai Deus. Agora porque eu tenho um problema, porque o meu problema ninguém resolve, e coisa e tal, Deus tem que. Não, Deus não tem que. O que atrai Deus chama-se, olha, uma coisa mais ainda que o rei Davi descobriu: coração quebrantado e compungido, Deus não despreza. Pessoa quebrantada, pessoa humilde, pessoa que se humilha, que se corrige, que aceita ser confrontado e que aceita mudar o que precisa ser mudado. Amém? Os olhos naturais limitam a visão, só identifica o que está presente. Mas quando os olhos espirituais são ungidos, são iluminados, ele consegue ver de antemão o que Deus quer fazer e o que Deus vai fazer. Vamos ver como é que Deus trabalha com as visões.
em Ezequiel capítulo 37, verso 1. Deus trabalha com visões. E é diante da visão que você tem, é diante daquilo que Deus lhe mostra. Porque existe, meus amados, três ângulos de ver as coisas. A visão que você tem do estado que está, a visão do que os que estão próximo de você estão vendo da sua realidade, e a visão de Deus. Vamos ser práticos. 3 tipos de visão: a sua, a dos seus e a de Deus. Cada um vê de uma maneira. Enquanto a nossa visão não se alinhar com a visão de Deus, você vai estar andando apenas vendo, talvez nem sempre desfrutando, do que os seus olhos naturais veem. Mas quem entende a visão de Deus, ele anda dentro de uma visão, anda dentro de um projeto de futuro, anda dentro de uma provisão divina, de um cuidado e de uma vida designada. Olha como é que Deus trabalha. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que esses ossos estavam sequíssimos. Observe, Deus levou e mostrou um vale cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. E aí o Senhor então fez o teste da visão de Ezequias. Ezequias, filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi, ele era um pouco religioso, e todo religioso passa para Deus. Deus é que sabe. Todo religioso não tem fé convicta. O religioso não crê na palavra, ele devolve para Deus. Deus, tu que sabe. Como é que está a tua vida? Deus é que sabe. A pessoa não quer saber nem da sua vida, e joga a bola para Deus. Como é que está a tua situação? Deus é que sabe. Ele não quer assumir nem a visão medíocre que tem. Os irmãos conhecem alguém assim? Conhecem? Quantos conhecem? Levante a mão. Pois é. E pessoas que têm essa visão, tem melhorado? Não. Não tem melhorado. E não melhora. Aí o Senhor perguntou: poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Olha como Deus é amor. Olha como o nosso Deus é o Deus da paciência. Olha como o nosso Deus não leva em conta a nossa falta de conhecimento, não leva em conta a nossa ignorância. E aí então, o que Ele fez? Então o Senhor me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e porei em vós o espírito. Fôlego da vida é o espírito. E vivereis, e então sabereis que eu sou o Senhor. O que aconteceu? Profetizei, pois obedeci à instrução que o Senhor me deu. Ele obedeceu à instrução que o Senhor deu, e enquanto ele profetizava, como ele recebeu a ordem, e enquanto profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegavam osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito, a vida. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize: fôlego da vida, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito da vida, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, então entrou o espírito neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Os irmãos estão vendo como para Deus não há impossíveis? Como nós viemos desde o ano passado, ministrando sobre restauração, sobre Israel ter sido levado cativo, ter perdido a sua independência, sua soberania, perdido a sua nação e levado cativo como escravo. E viemos falando isso. E em tal situação ficou Israel, que a esperança deles era como que um esqueleto seco, sem vida. Eram uns ossos, eram montões de ossos secos, sem vida. E ainda, lugar distante. E Deus então mostra essa visão para eles, para Ezequiel, falando da ressurreição, do reagrupamento, falando do retorno de Israel para a sua terra prometida, falando da reconstrução de Israel como nação, falando sobre o seu povo, de se tornar um grande exército no lugar que o Senhor tinha determinado e dado como herança. Mas vamos ver qual era o processo para que o milagre viesse a acontecer. Eu não sei qual é que é a sua realidade, eu não sei em que vale você está vivendo. Cada um vive o seu vale, e cada um é osso dentro do seu vale. Amém? E olhemos dentro desse quadro aqui, volte o verso 2, que não importa a situação que esteja
E inclusive o Senhor fez ele em espírito ver a realidade dele, pois ele também era um israelita. Ezequiel também era um que estava como que osso num vale, sem vida, sem esperança, totalmente desintegrado. Mas olha como foi a instrução que o Senhor deu para que o milagre acontecesse. E o verso 3 diz: Filho do homem, poderão viver? Ainda pergunta, ainda prova a fé. Jesus sempre provou a fé daqueles que recorreram a Ele, sempre. Pode ver que ele não saiu que nem o religiosismo faz por aí, botando a mão na cabeça desse, na mão na cabeça daquele, derrubando esse, derrubando aquele. Não, era tete a tete. O que você quer? O que você quer que eu te faça? Amém? Jesus trata na individualidade. Tete a tete. Por que aqui a gente não sai botando a mão na cabeça? Porque isso é religiosismo, não é evangelho e não foi modelo e prática que Jesus ensinou. Amém? E agora no verso 4, o que ele diz? Aqui ele começa a dar a instrução. Profetiza sobre estes ossos. O que é profetizar? Profetizar é ter a visão do que Deus vai realizar. Mas se você não tem a visão do que você quer, se você não tem a visão da onde você quer chegar, aonde quer e como quer que as coisas melhorem, por que muita gente não é abençoado? Porque quantos aqui estão em necessidade? Eu só estou fazendo uma satirização, tá? Quantos estão com necessidade? Levanta a mão. Aí o pastor ora. Mas qual é a necessidade? Quantos querem a bênção? Levanta a mão. Mas qual é o tipo de bênção? Amém? No momento em que você apresentar a sua causa como ela é, o seu osso como ele está, amém? Apresentar o seu osso, o seu esqueleto, como ele está, e você profetizar, dizendo: osso seco, ouvi a palavra, filho rebelde, ouça a palavra. Quem sabe o seu osso são os seus filhos, quem sabe o seu osso é a sua esposa ou é o seu marido, amém? Quem sabe o seu osso é o seu trabalho, é a sua preguiça que não sai desse corpo. E como é que se exorciza a morte? Com a palavra, porque a palavra é viva, eficaz e poderosa. Amém? Se exorciza o problema aplicando a palavra. Olha o que Deus ensinou aí o profeta a fazer. Profetiza a esses ossos, profetiza o teu problema, ouça a palavra. O que significa? Agora eu vou falar para a minha palavra, para o meu problema. Ô meu problema, ouça a palavra. Não, você é que tem que ouvir o que a palavra diz para você se corrigir. Quem sabe o seu osso é a sua família. Ouvimos nos anúncios aí,
o retiro para a família. Lá, os membros da família, tanto criança, jovem, adulto, esposa, marido, pai, filho, empregado, patrão, vai ouvir instruções que vão trazer a vida de Deus, que vão ajustar a sua vida aos padrões de Deus. Não é falar a palavra uma coisa morta, não. É nós que temos que ouvir a palavra e aplicar na gestão da nossa vida, na gestão dos nossos problemas, as instruções da palavra. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E quando se aplica a palavra, olha o que começa a acontecer. Verso 5. Assim diz o Senhor a estes ossos. Assim diz a palavra. Aplica a palavra. E aquilo que você aplica da palavra, o poder daquela palavra, a eficácia que aquela instrução traz, a vida que aquela instrução traz, vai dar vida aos ossos, vai dar vida, vai trazer a vida de Deus para aquela situação. Então ele profetizou, ouvia a palavra, e aí então ele profetizou tudo o que o Senhor ia fazer. Eis que vou fazer entrar em vós o Espírito da vida, e vivereis. E o verso 6 diz: profetizei, porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito da vida, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E olha o que aconteceu agora. Enquanto profetizei, como o Senhor me ordenou, houve um ruído, e eis que se fez um reboliço, quando Deus começa a atuar no seu vale de morte, quando Deus começa a agir no seu vale, aonde estão os seus problemas. Não pense que vai nascer flor, não, vai acontecer um rebuliço. O que acontece numa caverna? Nem precisa ser, pode ser o forro da sua casa, tá? Que você acende a luz lá e tem morcego lá dentro. Fica tudo quietinho, né? É assim que fica. O que acontece? Sai da frente. Saiam da frente. Acontece um rebuliço. Quando a luz de Deus começa a iluminar o seu vale, as suas cavernas, a sua situação, os seus problemas, começa a acontecer um rebuliço. Amém? Mas depois do rebuliço, e por que o rebuliço? E por que acontece rebuliço? Cada um terá que ir para o seu lugar. Por que o seu vale é vale de morte? Porque existem coisas fora do lugar dentro da sua casa. Como é que estão os princípios de Deus dentro da sua casa? Por que sua vida financeira é um vale de ossos secos? Que só tem título aí, quase caducando, e ainda não foi honrado. Por causa do quê? Inversão de valores. Gasta em coisas supérfluas e não valoriza e não honra o que é coisa importante, o que é necessidade. É muito fácil você transformar a sua vida num vale de ossos secos. É só fazer o que
seguir desejos, atender desejos e vontades, e não administrar a vida com entendimento para atender necessidades. Por que que houve um reboliço? Porque os ossos estavam fora do lugar. Tinha osso que era da perna, estava no lugar da mão. Osso que é do pé, estava na cabeça. Assim é o seu vale. Valores invertidos. Quem é a autoridade dentro da sua casa? Quais são as prioridades dentro da sua receita? Dentro do seu tempo, como está a gestão dele? Está conseguindo atender e cumprir todos os compromissos? O dia não serve mais, eu tenho que ficar em casa, às vezes em dia de culto, porque eu não consegui deixar a casa limpa. Por que não conseguiu? Você que está em casa, que ficou e está me ouvindo. Por quê? Será que a Globo não roubou seu tempo? Amém? Por que que houve um reboliço? Porque cada osso, para que a vida nascesse, ele tinha que se ajustar ao seu osso. Para que cada função tem que se ajustar. Cada membro da família se ajustar na posição, na ordem hierárquica. Amém? Amém? Por que que muita gente vem à igreja, vem e volta e nunca muda nada? Porque ele não aplica a palavra, ele não profetiza a palavra, ele não diz para si, ouça o que diz a palavra com respeito ao teu comportamento. Você que está, sua vida material como osso seco, sua vida material tem ouvido a palavra? Deus tem feito parte dela? Amém? Osso seco. Problema, ouça a palavra. O problema não vai ouvir. É você que precisa ouvir para aplicar a palavra como remédio para resolver o problema. Amém? Tem solução? Tem sim. E no momento que ele aplicou a palavra, começou com ruído, e depois um rebuliço. E cada osso se achegou ao seu osso. E aí, depois disso, verso 8, o que diz? E olhei, depois de ajustar as coisas no seu devido lugar, depois de a pessoa se ajustar à obediência, aos deveres, depois que a pessoa se ajusta, cada osso ao seu osso, aí começa a acontecer o milagre, o resultado. Aí começou a aparecer nervos. O que é os nervos? Qual é a função dos nervos no corpo? Segura a conexão. Tira o nervo do seu braço se você domina ele. Tira o nervo da sua perna aí, vê se você para em pé. Amém? São os nervos que recebem o comando, que faz toda a articulação, todo o sistema de operação, para que cada membro desempenhe sua função. Então veio agora, aí houve ligação, porque o que junta, o que segura um osso no osso, são os nervos. Quem sabe fazer, e quem sabe carnear, quando vai querer desjuntar
uma parte de um osso de uma criação, é só descobrir onde é que é o nervo. Cortou o nervo, amém? Mas sabe quando é que vai vir ligação das coisas ficarem no seu devido lugar? Quando é aplicado a palavra. Amém? Sabe quando o osso ficará ligado ao seu osso? Quando tiver o nervo. Mas para vir o nervo, você primeiro tem que fazer o seu esforço, reconhecer que você está fora, que você está omisso, que lá existe inversão de valores, princípios quebrados. Corrige isso para as coisas ficarem no lugar, e você corrigindo, aí vai vir nervos que vai ligar você, vai firmar você, e depois do nervo vai vir o quê? Vai crescer carne, vai vir o enchimento, e depois vem o quê? A pele, e depois vem o quê? O Espírito. O Espírito. E o diabo é tão falso religioso, se traveste de anjo de luz, e as pessoas veem como osso seco num culto como esses, e querem tratar o Espírito, querem tratar o fôlego. Deus, me enche do teu Espírito. Deus faz um reboliço em mim para que eu me ajuste aos meus deveres, eu me ajuste aos meus compromissos, eu me ajuste à obediência, eu me ajuste no lugar que o Senhor me chamou para ali estar. O Espírito, o fôlego, só se manifestou depois de cada osso ter encontrado o seu osso. E depois de ter vindo os nervos e ligado, e depois vindo o enchimento, a carne, a pele. E mesmo assim, ele teve que, agora o verso 9 diz, então ele me disse, profetiza ao Espírito da vida, profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao Filho do Homem, e dize, Espírito da vida, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, Deus, vem agora o teu Espírito sobre mim. Mas jamais o Espírito viria em osso desconectado, em membros desconectados. Amém? Como que o Espírito de Deus vai vir sobre você, se você está todo desajustado? Amém. Se dentro da sua casa, quem é para ser cabeça, às vezes é pé, ou é cauda, e aí? Senhor, manda o teu Espírito para consertar minha casa. Não, Deus faz um reboliço, para que cada um descubra qual é a sua função, qual é a sua posição, qual é o seu dever. Amém? É dessa maneira que Deus age. Amém, amados? Os irmãos estão entendendo? E aí? Por que não saem cheios do Espírito? Porque o Espírito só foi derramado depois que cada osso encontrou seu osso, depois que houve as ligações de nervos, aí depois que cresceu a carne, veio a pele, depois que estava tudo ajustado. Porém agora precisa do Espírito para que um corpo ajustado com vida, então conquiste e reconquiste o que foi perdido. Amém? Tudo isso para que Israel reconquistasse as promessas que tinha perdido, a herança que perdeu, a liberdade que perdeu, a soberania que perdeu, o direito à família que havia perdido.
Amém? O direito à liberdade de autossustentabilidade. Aconteceu tudo isso depois de cada coisa e ter ido para o seu devido lugar. Há poder na palavra. Eu não sei quais são e como está o seu vale. Cada um de nós temos vales. Como está o seu vale? Os ossos estão secos? O que está? O Senhor diz, e o Senhor pergunta primeiro, pode essa tua situação melhorar? Ah, tem muitos aí, olha, Deus, é tu que sabe, porque eu estou vivendo já, eu já me acostumei com isso. Então não quer mais pagar o preço. Se você estiver disposto a agir de acordo com a palavra, esse vale de ossos secos que é a sua vida, se transformará num vale muito lindo, um vale florido, e você estará vivo, sadio, tomando posse do que Deus reservou para você. Amém? Ficamos em pé. Qual foi a instrução que o Senhor deu para Ezequiel? Profetiza. Osso seco. Profetiza para você. João, ouça a palavra. João, Antônio, não sei qual é o seu nome. Declare. Confronte-se a si. Crie essa tarefa para você. Eu acho engraçado que para o mal a pessoa faz planejamento e para a restauração pouquíssimos fazem e quer que Deus restaure. O que você tem feito para trazer vida ao seu vale que tem secado seus ossos? Que cada dia tem piorado sua saúde, que cada dia a sua área material está mais difícil, que cada dia o convívio dentro da família se torna mais terrível, insuportável. O que você tem feito? O conselho é, ouça a palavra, aplique a palavra, haja como diz a palavra. Aplique a palavra na dureza do seu coração. Coração soberbo, ouça. Deus resiste à soberba. Eu não quero ser soberbo. Soberbo, eu te rejeito. Aquilo que você identifica, confronte. E aplique a palavra. Porque na vida tudo é uma, substitua. Você que vive reclamando. Olha, vou trazer um lado bem prático da reclamação. Por que a pessoa reclama? Porque a coisa não está boa. E se não está boa, ela reclama, vai piorar. O que é ré? Vai duplicar. Não é isso? Me ajudem os inteligentes, hein? Quando você reclama de algo, você vai dobrar. O que é ré? Repetir. Você vai repetir. Você vai criar situação que vai dobrar a situação que lhe causa murmuração, descontentamento. Amém? Amém, amados? E as pessoas estão
por si próprio, multiplicando o mal, fazendo secar mais os ossos, deixando o seu vale cada vez mais sem vida. Aquele vale voltou, veio vida, porque foi ministrada a palavra. Ministre a palavra para você. Comece fundamentando a sua fé. Busque conhecimento dentro da área que você está vivendo em dificuldade. Se sua vida material não está indo bem, busque na palavra as instruções para a vida material. Se você como família não está indo bem, busque na palavra as instruções sobre família. Se a sua saúde não está bem, busque na palavra instruções sobre saúde. Se o seu relacionamento no corpo não está bem, busque na palavra instruções sobre esse assunto. A palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa. O poder está na palavra. Amém. Eu quero orar por você. Diante dessa palavra, qual é a resposta que você dá? Qual é a atitude que você toma? Qual é a posição que você tem? Eu ouvi, pastor, quer fazer eu acreditar. Fé é pessoal. A fé é resultado do que você deixa de palavra de Deus entrar no seu ouvido e descer ao coração, ou entrar pelos seus olhos lendo e descendo ao coração. Fé não é sentimento, fé é entendimento. Porque pela fé entendemos que o universo foi criado pelo poder da palavra. Quem é você perto do universo? Menos que um grão de areia. E você acha difícil o poder da palavra transformar a sua vida? Amém? Por que a palavra não tem operado? Porque as pessoas não têm deixado o seu entendimento ser construído, reconstruído e trabalhado pela palavra. Amém? Eu não sei qual é o seu vale, mas eu vou desafiar você hoje. Quem está num vale de muitas dificuldades, convido os pastores para passarem aqui. E você que está nesse vale e está disposto a fazer o seu problema ouvir a palavra, passe aqui na frente. Nós vamos orar. A escolha é sua. O poder vai estar na palavra. O poder está na palavra. Você precisa confrontar o seu problema pela palavra. Tratar o seu problema pela palavra. Não é atrás de oração, não é atrás de guru. Não. É a palavra, o poder está na palavra. Porque a palavra é viva, é eficaz, é poderosa. O poder está na palavra. Abra o seu coração para o Senhor e diga: Senhor, me perdoa pelas minhas desobediências à palavra. Eu decido corrigir essa minha área. Eu decido aplicar a tua palavra para corrigir meu comportamento, corrigir meus pensamentos, corrigir minhas atitudes, corrigir minha linguagem.
Você sabe o que está no seu vale. Você sabe. Creia no que o Senhor propõe para você nessa noite. Profetize a palavra para os seus ossos. Profetize a palavra para o seu problema. Profetize. Eu vou aplicar a palavra. Profetizar a palavra é aplicar, é crer. É crer no que a palavra diz. E crer no que a palavra diz é fazer o que a palavra diz. Eu vou fazer. Pai, a tua palavra foi ministrada. Eis aqui, Senhor, a tua igreja, que muitos aqui estão como um vale de ossos seco, e o Senhor propõe, o Senhor tem perguntado a nós, se essa situação pode ser mudada. Amém, é verdade. Nós Senhor, declaramos, porque cremos na tua palavra, Senhor, em nome que é de possível sim, pelo poder da tua palavra, esses ossos se ajustarem, cada osso a seu osso, cada membro no seu lugar, cada pessoa se ajustar ao propósito para o qual foi chamado. O filho viver como filho da obediência, o pai sendo um pai cuidadoso, amoroso, responsável, a mãe da mesma forma, Senhor, e cada um, Senhor, no desempenho da sua função, se ajustando osso ao seu osso, se ajustando no corpo, Senhor, cada um para o desempenho da função para o qual o Senhor o criou. Eu quero abençoar as vidas que ouviram e que creram na palavra, e nós declaramos que pelo poder da palavra, o espírito de morte bata em retirada, o espírito de destruição bata em retirada, esse espírito de separação bata em retirada, o espírito de enfermidade bata em retirada, em nome de Jesus. Espírito da apostasia bata em retirada, e que o Senhor esteja a partir de agora, Senhor, soprando o teu Espírito, e que seja criado vínculos, melhorados vínculos de comunhão contigo, de comunhão no corpo, de comunhão, Senhor, nos compromissos para o qual o Senhor tem investido. Eu quero abençoar a todos e pedir, Pai, que a tua graça agora ressuscite o espírito de cada um, e que cada um se ponha em pé, e tome posição, e que se levante na força do Senhor, e que se levante por fé, andando em obediência. Eu abençoo a todos e peço, Pai, em nome de Jesus, a tua bênção, a cura para os ossos, a cura para os nervos, a cura para a carne, a cura para a pele, a cura para a alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a cura para a família, a cura, Senhor, para a administração, para a gestão da vida. Eu profetizo a cura de relacionamentos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos e peço, Pai, que a tua graça seja sobre todos, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.